Fala pessoal, tudo bem? Antes de começar esse vídeo, que é mais um naquela série que nós estamos fazendo sobre os documentos em relação ao sínodo da sinodalidade, fizemos primeiro o vídeo sobre as 5 dúbias, enviado pelos 4 cardeais. Fizemos depois o documento do Monsenhor Viganò sobre o mens rea, sobre a mentalidade culpada do Papa Francisco. E agora nós vamos fazer um sobre a carta que o cardeal Burke mandou para os fiéis e para toda a igreja no dia 2 de outubro, dia de início do sínodo, dia que o sínodo começou. Mas antes de começar a analisar a carta, eu quero pedir a intercessão de Nossa Senhora, especialmente de La Salette, e pedir a São Miguel Arcanjo que nos proteja, porque duas coisas eu gostaria que ficassem bem marcadas. A primeira delas é que a gente não quer causar nenhum escândalo, a gente não quer causar nenhum tipo de ataque à fé de qualquer pessoa católica, mas ao contrário, apresentar fatos para que as pessoas pensem e reflitam sobre a realidade da Santa Igreja hoje, no pontificado do Papa Francisco, depois de 10 anos. Ele está 10 anos no pontificado. E a segunda coisa é lembrar sempre que não há salvação fora da Santa Igreja. Portanto, permaneça católico, mesmo na tribulação. Lembra, quando o barco de Pedro estava em perigo na tempestade, Jesus dormia, porque a igreja é dele, não é nossa. Portanto, permaneça na videira, permaneça na barca de Pedro. Não saia, em hipótese alguma, da Santa Igreja, mesmo com as tragédias todas que eventualmente possam acontecer em termos de mudança doutrinária, dogmática, etc. Lembra das chaves, né? O cisma e a heresia são duas saídas para o inferno. Uma para o lado direito, outra para o lado esquerdo. E o próprio São Tomás de Aquino sempre disse que a heresia era mais grave, o cisma é mais grave que a heresia. Porque a heresia é um pecado contra a fé, mas o cisma é um pecado contra a caridade. E a caridade é maior do que a fé, como nós sabemos nas virtudes teologais. Então permaneça católico, enfrente a realidade por dura que ela seja, mas permaneça católico. E lembra do seu papel de crismado. Todo crismado é necessário e obrigatoriamente um soldado de Cristo. Último ponto antes de começar. Um dos comentários que eu vi nos nossos vídeos era assim: eu disse no final do vídeo passado que eu não ia fazer, o que eu achava da carta do Monsenhor Viganò, eu não achava nada. Óbvio que eu acho, que eu penso coisas, mas eu não vou externar, porque eu não sou ninguém. Eu não tenho legitimidade e autoridade. Eu não sou bispo, eu não sou cardeal, eu não participo do colégio episcopal, eu não sou ninguém. Eu sou só um leigo que fala para 10 gato pingado, que no fundo está expressando a angústia de fazer parte de uma igreja que ele enxerga, no caso eu enxergo, está passando por uma turbulência profunda. Portanto, não me levem como referência em relação ao que eu acho. Por isso eu me atenho, e eu nem quero isso, por isso que eu me atenho especificamente ao documento. O que eu acho ou deixo de achar não tem a mínima importância, a mínima. Bom, isso posto, vamos lá, pessoal. No dia 2, início do sínodo, o cardeal Burke, um dos 4 cardeais da dúbia, com aquelas 5 perguntas, depois de ter mandado a primeira versão da dúbia em julho, a segunda em agosto, então perceba, né? O itinerário de Cristo. Primeiro fale, quando alguém tiver em pecado, vai lá e admoeste. Se ele não reagir, junte 2 ou 3, e se ele não reagir, informe a toda a igreja. E no dia 2 de outubro foi exatamente isso que o cardeal Burke e os outros cardeais da dúbia fizeram. Uma carta aberta aos membros da igreja. E eu vou ler a carta aqui. Irmãos e irmãs em Cristo. Carta, o nome da carta é Notificação aos fiéis cristãos, cânon 212.3, em relação à dúbia submetida ao Papa Francisco. Data de 2 de outubro de 2023. Cardeal Burke está em todas as mídias do cardeal Burke, ele publicou abertamente. Lembrando que o cardeal Burke é um cardeal americano e provavelmente o maior canonista vivo hoje, em termos de especialização e domínio do direito canônico e do cânon como um todo, em termos de estrutura e de conteúdo. É esse cardeal que está escrevendo essa carta. Vamos lá. Irmãos e irmãs em Cristo. Nós, membros do Sagrado Colégio de Cardeais, eu estou trazendo do inglês aqui, tá?
de acordo com o nosso dever em relação a todos os fiéis, de manifestar que os sagrados pastores têm opiniões. Qual é a opinião dos sagrados pastores em relação aos temas, aos assuntos que pertencem ao bem, que pertencem à saudabilidade da igreja de Cristo. Isso está tudo entre aspas, porque refere-se ao cânon 212.3, e, acima de tudo, de acordo com a responsabilidade dos cardeais em, aspas, assistir ao Romano Pontífice individualmente, especialmente no seu cuidado diário com a Igreja Universal, com a Igreja Católica, cânon 349, em vista das várias declarações de prelados altamente ranqueados, ou seja, ele está falando aqui de bispos e cardeais, em relação à celebração em relação aos temas da celebração do próximo sínodo de bispos, sínodo esse que já está rolando agora, essas declarações são abertamente contrárias à doutrina constante, ao magistério constante e à disciplina da igreja. E têm gerado e continuam gerando grande confusão e levando ao erro diversos fiéis e outras pessoas de boa vontade que têm manifestado sua profunda preocupação e nós manifestamos, portanto, a nossa profunda preocupação ao Romano Pontífice. A partir da nossa carta de 10 de julho de 2023, como eu falei, a primeira vez que eles mandaram, com a dúbia, implementando a prática comprovada, a prática testada pelo tempo, a prática da tradição de submissão da dúbia, entre parênteses, questões ou dúvidas, a um superior para prover a este superior a ocasião de clarear, de clarificar, a partir de sua responsa ou respostas, a doutrina e a disciplina da igreja. Nós submetemos 5 perguntas, 5 dúbias ao Papa Francisco, cuja cópia está aqui anexada. Vocês, basta ver o vídeo que a gente fez lá sobre as 5 dúbias, que elas estão super detalhadas. Por essa carta de... o Santo Padre... ao Papa, que está aqui atachada. Por sua devolutiva de 11 de julho de 2023, o Papa Francisco respondeu à nossa carta. Tendo estudado a resposta do Papa, que não seguiu a prática tradicional de resposta de dúbias, respostas a questões, porque, abre parênteses, eles reclamaram que o Papa respondeu de maneira muito confusa, muito grande e muito ambígua, ou seja, não disse sim ou não, como é a praxe de uma dúbia. Sim, sim, não, não, como Nosso Senhor dizia, né? Que o seu sim seja sim, que o seu não seja não, e o que vier, seja diferente, for diferente, vem do maligno. Então, eles estão dizendo aqui, os 4 cardeais, que a resposta do Papa foi ambígua, foi complexa, foi comprida, não seguiu o padrão da dúbia. Então, estudando a carta, que não seguiu a prática das respostas de uma dúbia, nós reformulamos a dúbia para deixar claro e solicitar uma clara resposta baseada no ensinamento, na doutrina perene da igreja e na disciplina da igreja. Por essa nossa nova carta, né, a mesma dúbia escrita de novo, de 21 de agosto de 2023, nós submetemos a dúbia reformulada, cuja cópia também encontra-se neste documento, ao Romano Pontífice. Até agora, 2 de outubro, nós não tivemos resposta da nossa dúbia reformulada. E aí vem o último parágrafo, agora que é importante. Então, recapitulando, mandaram uma primeira... Em função dos riscos que eles identificaram de que vários bispos e cardeais estavam falando coisas contrárias à doutrina, à tradição, ao magistério, aos dogmas. A confusão que os fiéis estavam experimentando, a angústia, e eles mesmos interpretando que tudo isso de fato era muito grave, mandaram uma dúbia no dia 10 de julho para o Santo Padre. O Santo Padre respondeu imediatamente no dia 11, mas a resposta ficou muito ambígua, muito confusa. Eles então no dia 21 de agosto reenviaram a dúbia,
pedindo uma resposta mais objetiva e concisa do tipo sim, sim, não, não. E até agora, dia 2 de outubro, quando ele escreve a carta, e primeiro dia do sínodo, eles não tinham tido a resposta do Santo Padre. E aí vem o último parágrafo. Dada a gravidade da questão da dúbia, das 5 perguntas, das 5 questões, vamos lembrar quais são, né? Ordenação de mulheres, bênção apostólica aos casais não naturais, especialmente homoafetivos, se a igreja é sinodal ou não, ou se ela é uma igreja hierárquica, se o dogma pode evoluir ou o dogma, a doutrina, ela é fixa conforme foi encerrada no depósito da fé e foi ensinada por 2000 anos, pela Santa Igreja, né? E aí, dada a gravidade da questão da dúbia, especialmente em vista da eminente sessão do Sínodo dos Bispos, ou seja, que estava começando no dia 2, nós julgamos ser nosso dever informá-los a quem? A toda a igreja, incluindo os leigos e leigas, religiosos e religiosas, sacerdotes. Então, nós julgamos ser nossa obrigação informá-los aos fiéis, cânon 212.3, para que possa ser subtraído o elemento de confusão, erro e desencorajamento, em outras palavras, para evitar que vocês fiéis caiam em confusão, erro e desencorajamento, mas ao contrário possam rezar pela Igreja Universal, pela Igreja Católica e em particular pelo Romano Pontífice, para que o Evangelho seja ensinado ainda mais claramente e seguido de forma mais fiel. Assinando, Cardeal Bran Miller, alemão, Cardeal Burke, americano, Cardeal Iñiguez, mexicano, América Latina, ainda que seja América do Norte, regionalmente a língua é latina, Cardeal Sará, africano, e Cardeal Zen, asiático, ou seja, todos os continentes, exceto a Oceania, mas todos os continentes da Santa Igreja. O que a gente vê aqui? Uma confirmação, como eu havia dito no vídeo das 5 dúbias, de que eles, os 4 cardeais, agora já apoiados pelo Cardeal Miller, pelo Cardeal Duca, por Dom Tanash Schneider e tantos outros, Bispo Strickland e tantos outros, percebem um gravíssimo risco no atual sínodo, no sentido de mudar não só a doutrina da Santa Igreja em relação a assuntos pétreos. Por exemplo, o próprio Papa João Paulo II escreveu que para fins da eternidade é proibida a ordenação de mulheres, que é um assunto encerrado. Se não me engano foi em 83. Pois bem, se um Papa disse isso, ele não pode ser contrariado. Portanto, eles veem esse risco grave em relação à questão doutrinária, mas também na questão litúrgica, mas também na questão organizacional e disciplinar da igreja. Porque a sinodalidade muda tudo, né? Ela reduz o papel vertical do Papa, a ideia de Cristo Rei, sendo o Papa o vigário de Cristo na Terra, e vai para uma visão democrática que nunca existiu na Santa Igreja. Porque Cristo fundou uma igreja baseada em Pedro, a rocha. Cristo rezou por Pedro, rogo por ti. Enfim, reflitam, pensem e percebam que vários cardeais vêm nos alertando sobre o tamanho do risco que esse sínodo, que é composto não só de bispos, que é o que deveria ser, mas também de leigos, inclusive mulheres e não católicos, na composição de voto, não só a participação na discussão, mas de voto também. Por hoje é isso, reflitam, fiquem com Deus, salve Maria.